E agora vou utilizar também uma referência que eu peguei nesse livro chamado A Matriz Divina, que eu já mostrei em outros vídeos, mas eu peguei um ponto interessante desse livro, A Matriz Divina. O autor é Gregg Braden. Aqui está escrito: uma jornada através do tempo, do espaço e dos milagres e da fé. Bem interessante esse livro. É um livro voltado para a física quântica. Então eu comentei que todos nós estamos interligados uns com os outros. Então, se nós não realizarmos a parte que nos cabe na reparação do erro, a nossa pendência vai refletir no universo que nos cerca. Então eu vou dar um exemplo aqui. Existe uma teoria chamada teoria do efeito borboleta, que segundo a cultura popular, essa teoria apresentada, ela diz que o bater das asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e assim talvez provocar um tufão do outro lado do mundo. Já imaginou? Só o simples bater de asas de uma borboleta poderia provocar um tufão do outro lado do mundo? É lógico que isso é uma metáfora, né? Mas nós vamos ver que tudo isso tem um sentido. Então vamos entender. Então, o que diz esse efeito borboleta? É que um feito realizado aqui tem um efeito ali. Então, quando nós começamos a ter essa percepção do efeito borboleta, ou essa visão maior de universo, vemos através de um outro ponto de vista o nosso papel no mundo. Então, essa pequena mudança de percepção está relacionada em nós começarmos a nos ver como parte integrante do mundo e não como se nós fôssemos ou se nós estivéssemos separados do mundo. Então é importante nós vermos como parte integrante do mundo e não como parte separada do mundo. Por exemplo, em uma teia de aranha, não sei se vocês já tocaram uma teia de aranha. Se vocês tocarem em algum ponto da teia de aranha, a teia de aranha inteira se mexe. Então, da mesma forma, quando nós tomamos uma ação, nós vamos influenciar o universo que nos cerca. Então, vamos seguindo adiante e refletir um pouco mais sobre isso, né? Bom, existe também uma outra teoria, chamada teoria dos 6 graus de separação. O que vem a ser essa teoria? É um estudo científico que foi desenvolvido em 1967, faz tempo, hein? Por um psicólogo chamado Stanley Milgram, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele criou essa teoria dizendo que no mundo são necessários no máximo 6 laços de amizade para que 2 pessoas quaisquer estejam interligadas. Então, entre 2 pessoas quaisquer no mundo, bastam ter 6 pessoas para que 2 pessoas possam ser interligadas, ou 6 laços de amizade para que 2 pessoas possam ser interligadas. Olha que negócio interessante, né? Então, entre eu e uma outra pessoa que eu não conheço de qualquer outro ponto do mundo, existe uma conexão de 6 graus. Então, tem 6 pessoas intermediárias me ligando com uma outra pessoa que eu não conheço. Então esse número 6 foi uma média, conseguiram até números menores e também um pouco maiores, mas o número 6 tem sido uma média. Então esses estudos de grau de separação também incluem, entre os estudos modernos que estão sendo realizados, a análise de redes sociais. Então várias pesquisas vêm sendo feitas nessa área, como por exemplo na identificação de redes de colaboração entre cientistas. Então cientistas às vezes que nem se conhecem, de alguma forma um está influenciando o outro através dessa rede de 6 graus. 6 graus de separação. Então existem as redes de cooperação, as redes de sites e da internet também, onde eles estão sendo utilizados como pesquisa para identificar esses graus de separação entre nós e uma outra pessoa que nós não conhecemos. Então tem um outro canal de TV também, chamado Mega Curioso, que ele colocou na prática esse exercício. Então imaginem o imperador Napoleão Bonaparte.
Napoleão Bonaparte, como que ele pode estar conectado com uma pessoa, por exemplo, do Brasil? Bom, foi feita uma pesquisa. Então esse imperador francês, Napoleão Bonaparte, ele tinha um sobrinho chamado Napoleão III, que ele governou a França também. E Napoleão III, ele conheceu a rainha Vitória do Reino Unido, que tinha 9 filhos e 42 netos. E entre eles o rei Jorge VI. E o rei Jorge VI teve uma filha chamada Rainha Elizabeth, a atual rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth II, a atual rainha da Inglaterra. E a rainha Elizabeth encontrou-se com Pelé em 1968, quando a rainha Elizabeth veio para o Brasil. E o Pelé, em 1973, ele deu uma entrevista para o Faustão, que na época ele era jornalista esportivo. Então, nesse exemplo que foi feito por esse canal de TV, identificaram que entre Napoleão Bonaparte e o Faustão havia 5 pessoas intermediárias, separando um do outro. Olha só que interessante. Então foi uma separação de grau 5. Então, uma pequena ação que nós tomamos pode provocar impactos não previstos por nós. Daí o efeito borboleta. Porque nós podemos influenciar uma outra pessoa, e essa outra pessoa pode influenciar uma outra pessoa que nós não conhecemos, que pode influenciar outra, e cada uma dessas influências pode influenciar mais outras pessoas. Então imagine o reflexo que isso vai ter quando nós provocamos algo, seja positivo ou seja negativo, no universo. Então, um erro que nós deixamos de corrigir pode envolver muito mais pessoas do que nós imaginamos. E quanto mais pessoas são envolvidas, maior é o retorno da lei de causa e efeito, tanto para as coisas boas quanto para as coisas que não são boas. Então, olha só que interessante a importância de nós começarmos a nos ver como parte de um todo e não como um ponto isolado. Então, por isso que quando nós erramos, podemos até ter aquela fase de remorso, mas é importante já o arrependimento e logo depois do arrependimento a reparação, porque nós não sabemos quais são as repercussões já baseadas nessas pesquisas realizadas, né? Então imaginem só o quanto que nós podemos afetar as pessoas, não só as pessoas que nós conhecemos, mas as pessoas que nós não conhecemos, através desse efeito borboleta, ou senão através dessa teoria dos 6 graus de separação. E aqui nós estamos falando apenas do campo material, do campo físico, mas se nós envolvermos o nosso campo mental, nós vamos ampliar ainda mais essa conexão. Imaginem quantas pessoas podem ter conexão mental conosco quando nós ficamos pensando negativamente em alguma coisa. Ou o contrário, quando nós pensamos positivamente em alguma coisa. Olha só quanto que nós podemos repercutir a nossa energia no universo. Então nós podemos começar a ter essa percepção diferente do universo, nos vendo como parte do universo e não como um ponto isolado. Por isso, é imprescindível a reparação do erro que nós cometemos.